Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, você que está tomando café da manhã, Conceição, Vitor Marcos, indo para a escola, Fernandinho, Paulo, Eliana, você que está nosso ouvinte querido, irmã Olga, irmã Maraci, você que está indo para o trabalho, amados irmãos e irmãs, bom dia. Iniciamos nosso dia caçando nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam também demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ver como Jesus em Nazaré, ontem mesmo vimos isso, resistiu à tendência egoísta e possessiva de seus conterrâneos, obrigando-os a aceitar que eles não eram destinatários privilegiados do seu ministério e dos seus milagres. Quem quer apossar-se egoisticamente de Jesus para seu próprio proveito e gozo, não o recebe de forma alguma, porque a união com ele não é possível senão no amor generoso, na abertura do coração. No Evangelho de hoje, que a liturgia nos apresenta, confirma-se a mesma orientação. A mesma lição nos é dada, desta vez em Cafarnaum, a cidade para onde Jesus passou depois da sua visita a Nazaré, aquela que é chamada Cidade de Jesus. Lá, depois de ensinar com autoridades na sinagoga, ele vai à casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava tendo uma grande febre, estava enferma. Por isso pediram a ele e por ela. Com grande confiança na eficácia de sua palavra, rogam que Jesus a cure. E com efeito, Jesus, curvando-se sobre a enferma, ordenou à febre que a deixasse, e a febre rapidamente a deixou. Divulgada essa notícia, aconteceu que todos os que estavam doentes com todo tipo de enfermidade foram trazidos até ele. Com uma gentileza extraordinária, Jesus cuidou de cada um deles, pondo as mãos sobre cada um, cuidando deles, curou a todos. Ora, meus irmãos, quão significativa é essa atenção pessoal de Jesus para cada um. Ele dirá mais tarde: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. O bom pastor chama pelo nome as suas ovelhas, conhece-as uma a uma. Cuidar de cada pessoa pessoalmente é certamente um grande esforço. Jesus lidou com isso generosamente. Portanto, é fácil compreender que quando no dia seguinte
ele foi para o outro lado, o outro lugar. As multidões o procuraram e, chegando-se a ele, quiseram detê-lo para que não se afastasse delas. Jesus tocou o coração de cada uma daquelas pessoas. Vale lembrar uma frase de Santo Antônio Maria Zaccaria, depois replicada de outro modo por Antoine de Saint-Exupéry: só se ama aquilo que se conhece, ou tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Jesus despertou a gratidão, a estima, a admiração. Seu ministério foi totalmente bem sucedido. A reação natural seria talvez aproveitar-se, cedendo ao desejo das pessoas. Por outro lado, Jesus não cede, não concorda em ficar em Cafarnaum. Ele declara: devo anunciar o reino de Deus também nas outras cidades. E com esta resposta corre o risco de decepcionar as pessoas. Mas ele é consciente, sabe e que tem uma missão mais ampla. Não veio para buscar o próprio sucesso, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou em busca da ovelha perdida onde quer que ela se encontre. E com essa atitude dinâmica, Jesus revela ao mundo a estupenda generosidade de Deus. O amor divino não tem limites. A terra de Deus não tem geografia. Não aceita fronteiras. Tenta salvar a todos. Também sai e vai ao encontro dos seus inimigos para propor reconciliação e união. Deus é maravilhoso. Nesse sentido, podemos observar uma grande diferença entre o ministério de João e de João Batista de Jesus. A vocação do Batista, na verdade, não era ir em busca de pessoas. Ele começou a pregar não em uma cidade, mas em um lugar desabitado, no deserto. Não andava em busca de pessoas. Na verdade, foram as pessoas que vieram até ele. Jesus, em vez disso, começou a anunciar o Evangelho de Deus onde o povo estava. Ele se movia, ele foi pregar nas sinagogas da Judéia. Diz também São Mateus: ele percorreu todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as pessoas em enfermidade. Assim Jesus pôs em movimento a missão. Foi o primeiro missionário ressuscitado. Ele estendeu esta missão a todo o mundo. Aos 11 apóstolos disse: ide e fazei discípulos meus todas as nações, todos os povos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele mesmo apareceu a Paulo no caminho de Damasco para torná-lo o apóstolo das nações. Assim lemos no livro dos Atos. E na primeira leitura de hoje, vemos que Paulo se alegra com a difusão do Evangelho, que dá fruto e se desenvolve em todo o mundo, como lemos na carta aos Colossenses, lida há pouco na primeira leitura. Essa leitura que iluminou o Evangelho que acabamos de ouvir. O extraordinário dinamismo da missão cristã, amados irmãos e irmãs, devemos compreender, de uma necessidade de amor. Jesus nos revelou em palavras e mais ainda em atos que o verdadeiro amor é universal. Se quisermos nos unir a Ele no amor, devemos abrir cada vez mais em todas as direções os nossos corações. Ama de Santo Agostinho e faze tudo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos na paz. Deus
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.